gente começa a falar às 4 horas da tarde, com 3 horas de pré-jogo de um super clássico cearense na Série A do Campeonato Brasileiro. Mas antes do Clássico Rei, o Fortaleza vai encarar o Corinthians e o Ceará joga contra o Internacional. Fortaleza amanhã lá em Itaquera, um jogo que tem foco total nesse duelo contra o time paulista. O que esperar de um adversário que não vence há 8 partidas? A gente vai esperar muita dificuldade, como sempre foi, jogar contra o Corinthians na arena deles. É um jogo muito difícil, a gente inicia agora esse trabalho, essa preparação para esse jogo. O problema é que neste brasileiro, dos 6 jogos contra os paulistas, o Fortaleza não ganhou nenhum. Foram 18 pontos disputados e só um conquistado, aquele 3-3 contra o Santos. O Fortaleza quer se aproveitar do momento ruim do Corinthians para aumentar este aproveitamento contra os times de São Paulo. Eles vão vir pressionados, eles precisando do resultado, a gente também. Vai ser um jogo difícil. A gente espera poder neutralizar bem o time deles, que é um time muito perigoso. Tem um ataque muito rápido com o Pedrinho, que tem muita qualidade. E a gente espera fazer um bom jogo e voltar com um resultado positivo, que vai ser importante para a gente também. O Fortaleza dá uma pausa nos confrontos diretos na briga contra o rebaixamento nesta Série A. Amanhã o time encara o Corinthians, jogando em São Paulo. E o objetivo é conseguir um resultado positivo, se aproveitando do mau momento vivido pelo Timão na competição. A semana também é de Clássico Rei, mas por enquanto o pensamento é um só, no jogo contra o Corinthians. E o Fortaleza vai com força máxima em busca da vitória. A gente vem jogo a jogo, dando o máximo nos jogos. É um jogo importante na quarta-feira. O clássico a gente pensa só depois do Corinthians. E vamos com força máxima agora para quarta-feira, como você falou, para a gente poder ganhar o primeiro paulista. E esse é o pensamento, pensar no Corinthians e depois no Ceará. André Luiz e Paulo Roberto não vão poder atuar, já que pertencem ao Corinthians e estão emprestados ao Fortaleza. Osvaldo é dúvida. Mais uma vez, Rogério Ceni vai ter trabalho para montar a equipe que aprendeu contra o Atlético, o que não repetir amanhã. Que a gente não deixe o jogo só terminar depois que o juizão apita o término do jogo. Isso é um exemplo para a gente, para as próximas partidas. E pode ter certeza que a gente aprendeu essa lição. Caio, boa tarde para você. Muito boa tarde, senhor. Bom, vamos nessa falar, já começa, claro, a gente projeta muito o que vai acontecer no Clássico Rei, que é um jogo diferente e tal, mas é só no domingo. Antes disso, jogos no meio de semana que são tão importantes quanto o jogo de domingo. Claro que o jogo de domingo tem toda uma questão de rivalidade, tem algo que é potencializado. Mas esse jogo contra o Corinthians, o Fortaleza tem um aproveitamento muito baixo contra os times de São Paulo, né? Só apenas um empate de... Um jogo maluco lá como o Santos. Aquele 3-3, né? O que é que falta ao Fortaleza? Olha, José, minha primeira grande dúvida mesmo nesse discurso do Rogério de vamos com força total, não tem muito o que poupar, até porque o elenco do Fortaleza não é dos mais gigantes, porque é o seguinte, nesse momento do campeonato de jogo, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, a outra semana é semana livre. Então, talvez aquela coisa, você pode gastar o tanque dessa semana inteira, jogar para valer. O termo não é jogar para valer, porque você dá a entender que você se poupa, não é isso. Mas jogar com todo mundo que está disponível, tanto na quarta quanto no domingo, né? Mas é um jogo traiçoeiro, porque é o seguinte, o Corinthians não vem bem, mas o Corinthians ainda tem chances reais de classificação para a Libertadores. Deve usar você vai ver, Diego Coelho, né? Porque treinador ganha nome e sobrenome. Mas é o Coelho, que foi lateral direito do próprio Corinthians, do Atlético Mineiro no passado, jogou Seleção Brasileira de Base, que vem treinando a base do Corinthians, que deve tentar dar um ânimo novo, porque é um jogo em casa e porque o Corinthians vê na Libertadores uma questão de orçamento para o ano que vem. Então é um jogo muito traiçoeiro se o Fortaleza entrar numa de que é um Corinthians em baixa. Mas pode ser a grande chance de quebrar essa história de não conseguir pontuar, não conseguir vencer um time paulista no campeonato.